Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no projeto Auxílio ao Mestre. Esse quarto trimestre de 2020 tem sido uma dádiva de Deus, pois o Espírito Santo tem nos conduzido, dando-nos sabedoria, conhecimento, inspiração e revelação para produzir o conteúdo desse trimestre, coisa que eu jamais imaginei e cogitei fazer um dia, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 7. Samuel, um caráter forjado no fogo. Texto-chave: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Texto base da lição encontra-se em 1 Samuel, capítulo 1, versos 13 ao 18 e capítulo 2, versos 22 ao 24. E porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se já cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que lá ia a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: Queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois torna para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Meu amado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já pensou em desistir de congregar na sua igreja? Você já se deparou com pecados e práticas na casa do Senhor que lhe entristeceram o coração, que pode até abalar a sua fé? Samuel, que nós estaremos abordando hoje, o caráter dele foi forjado no fogo, porque ele viveu no ambiente mais hostil para se desenvolver a fé de uma criança, de um adolescente. Ele viveu num ambiente, meu amado, onde o pecado, a imoralidade imperava. Eles não tinham, os filhos do sacerdote Eli,
Eles não tinham um pingo de temor e respeito para aquilo que era sagrado, para aquilo que era santo. Eles tratavam as coisas santas como se fossem coisas profanas. E o sumo sacerdote Eli tinha autoridade para depor, retirar os filhos do sacerdócio e colocar outros no lugar. Mas ele fez vistas grossas e Samuel cresceu, vendo toda aquela imoralidade e a falta de pulso, de coragem de Eli para tratar com seus filhos. Eu quero te dizer que, apesar de todos esses escândalos que Samuel testemunhou, ele nunca deixou de servir a Deus. Ele nunca deixou de ser fiel ao Senhor, porque ele aprendeu com a sua mãe, Ana, a desenvolver uma fé própria, uma fé genuína para superar aquele momento de crise e decadência moral, espiritual, por conta da família sacerdotal que estava influenciando diretamente todo o Israel, a sua vida moral, a sua vida espiritual. E ele venceu, e no tempo do Senhor, Deus o colocou no lugar de honra para liderar o trabalho que outrora era liderado pelo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéia. Samuel, ele teve um caráter forjado no meio da aflição, no meio da podridão, no meio do escândalo, mas ele se manteve reto e íntegro diante de Deus. Eu tenho a certeza que no decorrer desse estudo o Espírito Santo falará ao teu coração. O caos moral e espiritual em Israel. Nesta primeira sessão da lição, nós vamos abordar um pouco para os irmãos compreender o contexto no qual Samuel foi criado. A mãe de Samuel deu Samuel ao sumo sacerdote, consagrou ao Senhor. E Samuel, meu amado, ele cresceu com as piores influências que se pode ter notícia. Os piores exemplos, testemunhos que se pode ter menção na Bíblia. Mas tudo aquilo retratava o quadro moral e espiritual da nação de Israel. É sobre isso que nós queremos abordar nesta primeira sessão da nossa lição. Um sacerdote sem a direção de Deus. O sacerdote Eli, em dado momento, perdeu a essência de Deus em seu viver. Ele falava no nome do Senhor, todavia não mais ouvia sua voz. Não se pode afirmar o que ou quando se deu o início da decadência deste sumo sacerdote. O fato é que ele se conformou com o silêncio e a ausência de Deus em seu viver. É possível que alguém esteja no altar de Deus, sem que necessariamente Deus esteja no altar do seu coração. Tão importante quanto falar de Deus é tê-lo entronizado no âmago do nosso ser, nos mostrando a direção certa a seguir a cada etapa da caminhada. Bem, meu amado, nesse primeiro subtópico nós compreendemos que o sacerdote Eli, ele era sacerdote do Deus vivo. Todavia, Eli falava de Deus, ensinava de Deus, intercedia a Deus pelo povo. Todavia, Deus não falava com o sacerdote Eli. A Bíblia não entra no mérito de dizer onde foi que ele errou, que ele caiu, em que momento ele fracassou na sua chamada ministerial. Eu tenho a convicção que ele começou muito bem o seu ministério, mas em dado momento ele se perdeu e Deus não falava mais com ele, ele não ouvia mais a voz de Deus. E a pior parte desta história é saber que o sacerdote se conformou em realizar o trabalho para o Senhor, mas não se relacionar de forma íntima e pessoal com Deus. Ele estava no altar, todavia Deus não estava no altar do coração do sacerdote Eli. Infelizmente, irmãos, nos nossos dias não é diferente. É possível que alguém esteja no altar, no púlpito, pregando, ensinando, coordenando, ministrando em nome do Senhor,
Mas, todavia, Deus não fala com aquela pessoa, Deus não reina no coração daquela pessoa, e aquela pessoa se conformou com o formalismo religioso, ela se conformou apenas com a teoria, ela não tem a essência, a experiência todo dia pessoal com o Senhor. Então, meu amado, eu quero te dizer uma coisa, tão importante como falar a palavra de Deus, ensinar a lei do Senhor, é você ter o Senhor entronizado no seu íntimo, no seu coração. Você fala dele, mas ele habita no seu ser. Você não é apenas alguém que domina a oratória, mas você é alguém que domina a vida de intimidade com Deus. Você se relaciona com Deus. Então, mais importante do que eu possa fazer na obra de Deus é eu me relacionar com este Deus de forma pessoal, onde Ele estará todo o tempo apontando para mim a direção, o caminho e as decisões a serem tomadas. A perversão no altar do Senhor. Os maus exemplos vindos do altar tendem a corromper a fé de todos à sua volta. Israel era um espelho da decadência moral e espiritual da família sacerdotal naqueles dias. Os filhos de Eli tratavam o santo ministério como um mero negócio, faziam o que bem lhes parecia e não davam ouvidos a ninguém que os exortasse. Os dízimos e as ofertas eram a razão final de estarem ministrando no altar. Se já não fosse o bastante, eles seduziam mulheres que se entregavam à luxúria. Esta história triste e vergonhosa tem se repetido em muitos altares em nossos dias. Meu amado, nós vemos aqui a total perversão, corrupção e imoralidade na casa de Deus. Observa que os maus exemplos, irmãos, quando ele vem do altar, daqueles que estão à frente da obra de Deus, meu amado, é o pior lugar para ter mau exemplo. Por quê? Porque o mau exemplo de quem está coordenando, liderando à frente de um trabalho que prega a palavra de Deus, meu amado, vai corromper, perverter todos os ouvintes, ou pelo menos a maioria. Foi o que o sacerdote Eli disse para os filhos deles, que eles estavam corrompendo, desviando o coração do povo, desacreditando a verdade de Deus. Então nós vamos ver que Israel, ele estava vivendo um momento de decadência moral e espiritual, que era um reflexo da decadência moral e espiritual da família sacerdotal naqueles dias. Meu querido, nós podemos passar crise econômica, crise na saúde, crise de várias formas, nós não podemos passar crise no altar, onde pregamos aquilo que não vivemos, onde os piores exemplos e testemunhos vêm justamente do altar. Os filhos de Eli, irmãos, eles tratavam o santo ministério, porque ministrar diante do Senhor, ser sacerdote, é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Eles tratavam aquilo como um mero negócio. Eles faziam o que bem entendiam. Eles se achavam quase que deuses, semideuses, que não havia um Deus no céu contemplando todas as coisas. Eles estavam esculhambando a obra de Deus e fazendo tudo, e não davam ouvidos a ninguém que os exortasse, conforme nós verificamos na leitura bíblica, que alguém falou, não pega a carne, não, deixa ela cozer primeiro. Falou, não, vou pegar ela crua. Eles não davam ouvido para ninguém. E a motivação deles de estarem ministrando no altar de Deus não era por conta da obra de Deus, não era por conta das almas e nem por conta do Senhor. A motivação deles estava no dízimo e nas ofertas que chegavam até a casa do Senhor, e eles se apropriavam disso de forma vergonhosa. Eles fizeram a obra de Deus, irmãos, um negócio.
tratado de qualquer maneira. Se não bastasse essa postura materialista desses homens, desrespeitosa, eles também eram dominados por um espírito de lascívia, de luxúria, porque eles seduziam mulheres, a muitas mulheres, aos bandos, grupo de mulheres, amados. Eles tornaram a casa do Senhor como um lugar, como se fosse quase que um motel, um lugar de prostituição, de fornicação, de adultério. E o que é pior, todos em Israel sabiam do que acontecia ali naquele altar. Meu querido, essa história, embora tenha ocorrido há mais de 2.500 anos atrás, ela parece ser uma realidade presente nos nossos dias. Pessoas que tratam a obra de Deus como se fosse um trabalho, um negócio, que não tem temor, que não tem princípios, que não tem moral, dão péssimos exemplos para os fiéis e tratam a obra de Deus de forma vergonhosa, como se estivesse ministrando diante de um Deus feito de pau, de pedra e de bronze, meu amado. Então, meu amado, vamos aprender os erros e equívocos daqueles que vieram antes de nós. E foi dentro desse ambiente de pessoas avarentas, pervertidas e imorais que o profeta Samuel cresceu e viveu, meu amado. Imagina quão doloroso, quão angustioso foi para Samuel viver dentro de um ambiente deste. As más influências da família sacerdotal. Quando o altar se encontra em ruínas, todas as demais áreas da vida, moral, espiritual e financeira, refletirão as condições do altar. Durante o período em que Eli e seus filhos estiveram à frente, Israel vivenciou um dos seus piores momentos. Trata-se de um período em que se deu as piores derrotas de Israel, ocasião em que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. O altar da adoração do cristão não pode estar em ruínas. O fervor do Espírito Santo nunca pode se apagar em seu viver. Todas as áreas de sua vida serão um reflexo da qualidade do altar. Então nós verificamos aqui o poder das más influências da família sacerdotal. Meu amado, o altar daqueles homens, espiritualmente falando, e literalmente falando, a vida deles espiritual, a comunhão com Deus, estava em ruína. O altar deles da adoração estavam em ruínas, daí a razão do fracasso moral, espiritual, familiar, financeiro, em todas as áreas. Israel era derrotado pelos filisteus constantemente, meu amado. Isso tudo por conta do fracasso da família sacerdotal, porque eles eram responsáveis por buscar a Deus e transmitir o conhecimento de Deus. Agora, qual moral que eles tinham para ensinar alguém aquilo que eles não viviam? Então, esse período dessa família sacerdotal de Eli, Ofni e Finéias, irmãos, foi um dos piores períodos de derrotas e fracassos para Israel. Tá bom, meu amado? Para você ter uma ideia, foi durante esse período desta família sacerdotal que a Arca da Aliança foi roubada, levada pelos filisteus, porque os filhos de Eli colocaram a arca nos ombros, mas Deus não estava no coração deles, meu amado. Então, meu querido, eu quero destacar o seguinte: para nós que servimos a Deus, nós que temos comunhão com o Espírito Santo, nós que trilhamos esse caminho da fé, o altar da nossa adoração a Deus, ele não pode estar em ruínas, não, meu querido. Eu posso passar crise financeira, crise conjugal, crise familiar, crise na saúde, eu posso passar todas as crises nesta vida, mas eu não posso passar pela crise do altar em ruína, meu querido. E não posso perder o quê? O fervor do Espírito Santo na minha vida. Por quê, meu amado? Porque o dia que o meu altar se encontrar em ruínas e eu perder o fervor do Espírito Santo, meu amado,
eu vou fracassar em todas as áreas da minha vida. E Jesus afirma que dará ao homem a Deus se perder a sua alma. Então nós compreendemos que não podemos errar, fracassar na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o Senhor. Podemos enfrentar todas as lutas, todas as adversidades, mas o altar, ele nunca pode estar em ruína, porque do contrário, nós vamos mergulhar em períodos e períodos de fracassos, derrotas e mazelas no casamento, na criação dos filhos, na vida financeira, na vida conjugal e em todas as áreas da nossa vida. Amém, meu amado? O renovo começa pelo altar. Nesta sessão de número 2, nós vamos observar que durante um período de tempo Deus permitiu que a maldade daqueles homens de Eli, ele era permissivo e os filhos promíscuos, Deus permitiu que aquela situação permanecesse durante um período, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas chegaria o tempo do renovo, o tempo de Deus restaurar o altar, e Deus iria arrancar o que está podre e colocar um homem segundo o coração dele, segundo o propósito do Senhor, para resgatar a dignidade e a credibilidade relacionada à obra de Deus, ao altar do Senhor. Um filho consagrado ao Senhor. Por conta do remanescente fiel, o Senhor levantaria um homem com tríplice ministério. Ele seria sacerdote, juiz e profeta. Samuel foi fruto da oração de uma mulher sincera com Deus e sofrida. Na sua angústia, dirigiu ao Senhor um voto e ele lhe respondeu. O menino foi entregue ainda bem novo ao sacerdote Eli para ser criado e ensinado pelo ancião, que fracassou na tarefa de educar os próprios filhos no temor do Senhor. Samuel cresceu vendo as maiores barbaridades na casa do Senhor. Razões não lhe faltaram para desistir e voltar para trás. Todavia, ele nunca desistiu. Aqui nós verificamos, amado, que Samuel, por conta dos remanescentes, ele foi a resposta de Deus. Haviam pessoas sinceras em Israel. Por mais que os maus exemplos vinham da família sacerdotal, haviam pessoas sinceras que oravam, clamavam a Deus por uma mudança. Porque a podridão no altar, a imoralidade era demais, irmãos. Então pessoas oravam, jejuavam, pediam a Deus para trazer uma mudança. Um tempo de renovo, um tempo de despertamento. E Deus ouviu o clamor dos fiéis do remanescente. O Senhor levantou homens com um tríplice ministério. Que homem foi este? Samuel. Samuel, ele exerceu a função de sacerdote, de juiz e profeta, tá bom, meu amado? Então Samuel, ele foi o fruto da oração de uma mulher sofrida e uma mulher sincera com Deus. Era uma mulher que sabia o que era sofrimento, o que era humilhação. E na angústia, na sua amargura de alma, ela clamou ao Senhor e Deus lhe respondeu. Diga-se de passagem que Deus atendeu a oração de uma mulher que carregaria no seu ventre aquele que mudaria na direção de Deus todo o histórico de fracasso e derrota relacionado ao ministério sacerdotal. Agora, o sacerdote Eli a teve por embriagada, para vocês terem uma ideia da falta de visão e como esse homem estava perdido no ministério, irmãos. E quando o menino nasceu, Ana, ela foi fiel à promessa, ela não voltou atrás. Agora, se coloque no lugar de Ana. Você teria coragem de levar o seu filho numa casa de um sacerdote que perdeu a visão de Deus,
que não tem coragem, que não fracassou na educação dos próprios filhos, porque os filhos eram pervertidos. Tenho certeza que Elcana e Ana sabiam dos péssimos exemplos de Ofni e Finéias. Meu amado, aquela mulher só entregou aquele menino porque ela fez um voto a Deus. Ela só prosseguiu adiante porque ela fez uma aliança com Deus. Mas ela colocou o filho nas mãos do sacerdote Eli e diz que ele era fruto da resposta da oração, que ela se humilhou diante de Deus e Deus deu a ela aquele filho. E o sacerdote Eli tinha a incumbência de educar esse menino. Então Deus estava dando também para o sacerdote Eli uma oportunidade de acertar onde ele havia errado com os próprios filhos. Samuel, meu amado, ele cresceu vendo as maiores atrocidades, escândalo, pecado, pornografia, imoralidade, perversão dentro da casa do Senhor. Não é na boate que ele viu isso, não, meu amado. Não é nos bailes funk que ele viu isso. Não é lá no antro da perdição, mas era dentro da casa de Deus, irmãos. Meu amado, se coloque no lugar de Samuel, ainda criança, na fase adolescente. A fase adolescente é uma fase complicada, onde muitos acabam se afastando da casa de Deus, se desviando da casa de Deus. Agora Samuel tinha inúmeros motivos para desistir e voltar atrás e falar: mãe, não dá para viver lá. Não dá para viver com aquela família. Mãe, aquela família é problemática. Aquela família não tem nada de Deus. Meu querido, Samuel, ele perseverou. Ele não desistiu, porque Deus iria usá-lo para gerar mudanças e transformações. Você que serve a Deus, não saia de onde Deus te colocou. Irmão, na igreja tem um monte de moralidade, perversão, pecado, promiscuidade. Meu irmão, continua aí, servindo a Deus. Não saia da casa do Senhor, não desista da Assembleia de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus. Eu tenho meus pensamentos, eu sou crítico da instituição que eu sirvo. Sou crítico relacionado à postura de muitas lideranças. Todavia, eu não retiro os meus pés, porque eu sei que no tempo certo Deus vai levantar um remanescente, homens e mulheres consagrados de fato a Deus, que farão a diferença nessa instituição, nesses últimos instantes que precedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor pode contar com você? Espero que sim. Vamos prosseguir adiante. Bons referenciais em tempos de apostasia. Como poderia uma criança pura e tão indefesa manter a fé em Deus diante de tantos escândalos que se passavam na família sacerdotal? Samuel se manteve firme na fé em meio a tudo quanto presenciou na casa do Senhor. Sua mãe o visitava uma vez por ano. Ela influenciou seu filho quanto à retidão e fidelidade em servir ao Senhor. Suas palavras encorajadoras confortavam o coração do jovem Samuel. Nossos referenciais dizem muito a nosso respeito. É preciso se apegar aos bons exemplos na fé, para não naufragarmos diante dos maus testemunhos. Meu amado, vou dar uma dica para você. Em tempos de apostasia, perversão, imoralidade, desvio de conduta no altar, por conta daqueles que estão liderando, você precisa ter bons referenciais para você não cair, para você não sucumbir, para você não desistir. Então você observa como poderia uma criança crescer dentro daquele ambiente contaminado, aquele ambiente, meu amado, pesado, uma imoralidade, uma falta de espiritualidade, pornografia, tudo de podre estava dentro da casa de Deus, irmãos, nesse período. Então, meu amado, nós estamos vivendo com um período muito parecido. Agora eu destaco aqui, meu amado, que Samuel, ele teve a fé dele, o referencial de Samuel foi a mãe Ana. Uma vez por ano, ela ia junto com Elcana
e Penina e aquela renca de filhos adoraram ao Senhor, ali na casa do Senhor. E meu querido, naquele momento que ele tinha contato com a mãe, que era uma vez por ano, era o suficiente para ela trazer para ele palavras de ânimo. Talvez eu fique imaginando Samuel chorando: mãe, é cada coisa vergonhosa que acontece aqui. Ofni está lá diante do altar, mas mãe, só não sabe quantas mulheres que ele já se envolveu. Ele está traindo a mulher dele. Ofinéias é o mais pervertido, e Eli não fala nada, faz vista grossa. Quando eu estou lá servindo, as pessoas olham para mim com o cara atravessado, também achando que eu também estou envolvido meio nessa podridão. Mãe, isso aqui não dá para mim não. Mãe, eu estou entristecido, meu coração está batido, eu não quero ficar aqui. E a mãe de Samuel falava: meu filho, você é a resposta da oração, você é fruto de um milagre. Eu não poderia ter filho, e eu prometi ao Senhor que você serviria ao Senhor todos os dias da sua vida. Deus tem um propósito da sua vida. Esta fase vai passar, faça a diferença, seja diferente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas seja separado, dedicado, consagrado ao Senhor. Faça o melhor para o Senhor e não para o homem, para Ofni, Finéias ou sacerdote Eli. Meu querido, eu vejo ali uma mulher influenciando um filho de forma positiva. O que eu compreendo com isso? Que os nossos referenciais, irmãos, eles dizem muito a nosso respeito. Quais são as pessoas que você admira? Quais são as pessoas que você se relaciona nas redes sociais? Quais são as pessoas que você tem cumplicidade e afinidade? Infelizmente, muitos jovens têm como referenciais atores, cantores famosos, ídolos deste mundo, que não têm princípios, não têm moral, não têm vida com Deus, não têm nada a agregar. Em tempos de apostasia, volte o seu olhar para aqueles que são verdadeiros, para aqueles que são autênticos, para aqueles que são sinceros. Não se nivele com quem está caído, com quem está no chão, na sarjeta. Se nivele com quem está acima de você, que é melhor do que você. Samuel encontrou na mãe uma mulher dedicada, uma mulher de oração, uma mulher que sabia o que era viver num ambiente de sofrimento, sofrer contrariedades, e ela perseverou e ela teve a resposta de Deus. A fé de Ana influenciou a fé de Samuel, que cresceu num ambiente hostil, mas a fé dele não se contaminou, e no tempo certo Deus mudaria aquela situação. O tempo da justiça divina e do renovo. A graça de Deus é abundante, porém não é infinita. Eli e seus filhos em breve descobririam esta verdade. Em um único dia, o Senhor fez uma faxina na família sacerdotal. Ofni e Finéias foram assassinados na guerra. Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Encerrava-se ali o período de caos no ministério sacerdotal e dava-se início a um período de renovo espiritual. O Senhor, por intermédio de Samuel, reescreveria uma nova página de sucesso e triunfo para seu povo. O zelo de Samuel para com Deus propiciou um tempo de despertamento e muitas vitórias. Meu amado, aqui nós compreendemos o tempo da justiça divina e o tempo do renovo. Então, avivamento, despertamento, ele vem acompanhado de justiça de Deus. Observa, a família sacerdotal era uma péssima influência para a nação. A família sacerdotal, a vida moral e espiritual estava influenciando Israel de forma negativa, tanto na economia, nas guerras, na criação dos filhos, em todas as áreas. Como eu disse, o altar estava em quê?
rachado, o altar estava quebrado, o altar estava desconstruído diante de Deus. Então, o que Deus faz? No único dia, Deus faz uma faxina na família sacerdotal. Ofni e Finéias morre na guerra com os filisteus, põe a arca da aliança e sai gritando e bradando: tá chegando Deus na guerra, tá chegando Deus na batalha. E Deus, meu amado, ele não entra em arca não, meu querido. Não adianta colocar uma carteirinha de obreiro, não adianta colocar uma camisa Jesus no peito, não adianta dizer que é gospel, que é pentecostal, não adianta falar que é homem de Deus, meu querido. O que importa, meu amado, é você ter a essência de Deus na sua vida. E a família sacerdotal não tinha isso. Então Deus fez uma limpeza, uma faxina num dia só. Eu quero dizer, irmão, a graça de Deus, ela é abundante, mas ela não é infinita. Deus matou o profeta, o sacerdote Eli, o sumo sacerdote. Deus matou os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, e vários sacerdotes morreram também naquele dia, naquela guerra, tá bom? E muitos em Israel morreram. Foi o dia da faxina, foi o dia de Deus fazer limpeza, foi um dia de muito choro, foi um dia de fracasso, porque até a arca da aliança foi levada naquela ocasião. Então, aquele período de fracasso e derrota por conta da família, o ministério sacerdotal, ele ficou para trás. E surgiu agora, meu amado, um homem usado por Deus chamado Samuel, que seria um período de renovo espiritual. Meu irmão, eu falo isso como profeta de Deus. Toda essa imoralidade, todo esse mercantilismo, toda essa perversão, desvio de conduta, desvio de moral, desvio de caráter que nós temos testemunhado, Deus vai tratar isso num dia só, porque Deus, ele é amor, ele é misericórdia, a graça é abundante, mas ela não é infinita. Vai chegar a hora que Deus vai passar a espada e vai matar, vai arrancar e vai descer na sepultura, meu querido, se não mudar e não arrepender. E Deus vai levantar aqueles que não são, os pequeninos como Samuel, que na liderança estava o presidente Eli, na vice-liderança estava Ofni e Finéias, e Samuel talvez fosse o diácono, aquele que carregava banco, que limpava banheiros, piores trabalhos. Mas quando chegou o tempo de Deus fazer a faxina, Deus pega o pequeno e coloca ele para ser grande, meu querido. E através de Samuel, por intermédio de Samuel, Deus estava trazendo um tempo de renovo, um tempo de despertamento, um tempo de sucesso, um tempo de triunfo para o povo de Israel. Por que Deus fez isso? Por conta do remanescente que clamava a Deus. Deus, nós queremos justiça, nós queremos ver um avivamento, um despertamento. E eu destaco aqui que o zelo de Samuel para com Deus, irmãos, foi o que propiciou um tempo de despertamento e muitas vitórias. Quando o altar foi restaurado, a banda podre foi arrancada, meu querido, o avivamento, o despertamento e muitas vitórias começaram a chegar em Israel. Israel perdia todas as guerras contra os filisteus, até a arca da aliança. Mas quando Samuel ele passou a coordenar, dirigir, estar à frente, meu amado, o caráter dele foi forjado no fogo. O caráter dele foi forjado, meu irmão, no meio da aflição, no meio da podridão. E ele fez as escolhas de não ter como referenciais pessoas de baixa índole e moral, como aquela família sacerdotal. Então, meu querido, eu creio que Deus está preparando homens e mulheres para esse último tempo e esse último momento que antecede o arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Dão glória a Deus e um aleluia, porque eu também creio nisso, em nome de Jesus. O sucesso no ministério e o fracasso na família. Aqui nós vamos nos deparar com o dilema do profeta Samuel. Ele teve um grande sucesso no seu ministério e, infelizmente, ele amargou um fracasso na família. Então, meu querido, nós vamos ver que Samuel reproduziu, de certa forma, os mesmos equívocos que Eli, dada as devidas proporções.
O sucesso do ministério dele foi muito grande, mas ele não deu a devida atenção para a família, ou então os filhos fizeram escolhas diferentes, de não trilhar o caminho que o pai trilhou. Um ministério bem-sucedido. Samuel exerceu um tríplice ministério. Somente o Senhor Jesus repetiria tal façanha. Todo Israel buscava antes de irem a qualquer guerra. Ele era o referencial máximo de Deus em seus dias. Era ele quem dava ordem acerca das batalhas que deveriam ser travadas. Sua presença trazia a todos confiança e fé em tempos de incerteza. A transição do período dos juízes para a monarquia se deu nos dias de Samuel. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Também deu início à escola ou seminário de profetas, tendo em vista preparar homens vocacionados pelo Senhor. Meu irmão, olha que ministério maravilhoso do profeta Samuel. Um homem, ele tinha um tríplice ministério. Era profeta, sacerdote e juiz. Somente Jesus exerceu essas 3 funções, amados. Você não vai ver essas características em outros profetas. Então, todo Israel reconhecia que Deus era com ele. Quando o povo ia para a guerra, tinha que consultar Samuel. Samuel, ele era juiz, irmãos. Era ele que ele era o líder daquela nação. E a presença dele trazia no coração das pessoas o que? O consolo, a segurança, a certeza de que Deus estava com eles. A transição do período dos juízes para a monarquia se deu durante o ministério de Samuel. Então Samuel também instituiu a escola de profetas, que alguns teólogos afirmam ser até um seminário que tinha como objetivo preparar homens vocacionados pelo Senhor para exercer o ministério profético. Meu irmão, olha que ministério maravilhoso. Olha que ministério glorioso que Deus colocou na mão desse homem. Um homem que marcou. Ele é um dos referenciais, um dos pilares da história do povo de Israel. Uma vida de integridade desprezada na velhice. Após uma vida totalmente dedicada ao serviço da obra de Deus, os israelitas desprezaram o profeta Samuel. O pretexto foi sua velhice. O povo desejava ser como as demais nações que possuíam reis que os conduziam às guerras. Desta forma, eles estavam rejeitando o modelo teocrático, no qual o Senhor era quem conduzia-os por intermédio do profeta. Samuel confrontou-os acerca das suas intenções. Pediu-lhes que lhe apontassem quanto foi que ele aceitou suborno, foi parcial no julgar ou em que ocasião tirou vantagem do cargo ocupado. Todos se calaram nesta hora. Meu amado, aqui nós observamos mais um drama, um dilema na vida do profeta. Após viver longos anos, toda a sua vida, na casa de Deus, envolvido com a obra de Deus, no período da dificuldade, no período da imoralidade, no período da perversão, no período da decadência espiritual. Agora Israel estava vivendo um momento, meu amado, muito diferente dos tempos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. E agora o povo, Samuel já velho, o povo arrumou como pretexto agora que ele estava ficando velho. Olha, tu está ficando velho, tu não produz mais como antes, tu já está perto de bater a bota e nós queremos um outro. Nós queremos um rei, nós queremos ser igual aos outros povos que tem um rei que lidera eles nas guerras. Nós queremos um rei. Então, meu amado, o que eu observo ali é que o povo, além de desprezar o profeta Samuel e tudo que ele representou para a história de Israel, eles estavam também rejeitando o próprio Deus, porque o modelo de governo naquela ocasião era teocrático. O que é isso? Deus era o centro, era Deus que governava por intermédio de Samuel.
que era profeta, sacerdote e juiz. Deus falava diretamente com ele, diferente do sacerdote ali. Deus comunicava, então era um modelo teocrático. Eles não queriam aquele modelo mais. Nós queremos uma monarquia, nós não queremos a Deus. E Deus confortou o profeta Samuel. Falou, olha Samuel, não é você que estão desprezando, não, estão desprezando é a mim. Então, meu amado, diante daquele episódio, Samuel falou o seguinte, me fala uma coisa. Vocês estão me rejeitando porque eu estou velho, né? Me fala quando foi que eu aceitei suborno? De quem foi que eu aceitei alguma vantagem, algum presente indevido para julgar vocês? Quando foi que eu me corrompi? Quando foi que eu fiz o que é imoral, leviano e profano diante de vocês? Quando foi que eu fui parcial, que eu julguei um em detrimento do outro? Em que ocasião eu tirei vantagem do cargo que eu ocupo? Meu querido, Samuel apresentou a sua vida. Ele apresentou, meu amado, o seu legado, a sua história, a história da sua vida. Diante daquilo, todos se calaram, ninguém pôde falar nada, porque a vida dele era uma vida reta, era uma vida íntegra, era uma vida de retidão. Mas tudo aquilo estava sendo jogado na lixeira. Meu amado, a pior coisa que existe é a ingratidão para aqueles que dedicaram uma vida reta, íntegra e sincera, que estão sendo vencidos pelo tempo, mas nunca se corromperam, nunca foram arbitrários, autoritários, mandatários, se achando os donos da igreja. Tem um passado, tem uma história, tem um presente impecável diante de Deus e diante dos homens, mas tudo aquilo foi jogado na lixeira por conta da ingratidão daquele povo. O fracasso moral dos filhos. Samuel constituiu os filhos como juízes em Israel. Eles não seguiram os passos do pai. A avareza e a má fama deles foram pretexto para justificar a rejeição do homem de Deus. Samuel se viu diante de um dilema. Caso persistisse com a liderança dos filhos, o final deles poderia ser tão trágico como o foi com os filhos de Eli. O fracasso dos filhos fez com que Samuel acatasse a pressão popular, uma decisão difícil, porém sábia. Ele não desejava perder seus filhos de forma prematura. Há líderes tidos como heróis pelos de fora, e dentro de casa são verdadeiros vilões. Eles põem o sucesso e a fama acima dos interesses da própria família e amargam a derrota no lar. Aqui nós nos deparamos com mais um conflito, um dilema enfrentado pelo profeta Samuel. Nesse trimestre nós estamos estudando os dilemas e conflitos dos homens de Deus, os profetas usados pelo Senhor. Meu amado, Samuel colocou os filhos dele como juiz em Israel, porque ele já estava idoso, e colocou os filhos que eram pessoas de confiança, a confiança dele, porque o trabalho era muito penoso, era muito grande. O problema, irmãos, é que os filhos de Samuel, eles não trilharam os mesmos caminhos que Samuel. Eles se mostraram corruptos, avarentos, amantes do dinheiro, e a má fama deles foi um pretexto usado pelo povo. Falou, olha Samuel, você já está velho e os teus filhos não andaram no seu caminho. Olha a dor de um pai, ouvir isso e saber que aquilo era uma verdade absoluta, que os filhos realmente haviam se pervertido. Os filhos amavam dinheiro. Então, por melhor que seja o exemplo do pai, os filhos fazem as suas escolhas pessoais. No caso dos filhos de Samuel, não faltou o exemplo por parte do pai. O pai era reto, era íntegro e sincero. Agora, o problema era que os filhos haviam se pervertido. Então, eles usaram isto como pretexto para eliminar Samuel, tirar Samuel. Eles queriam um rei. Eles não queriam a liderança de Samuel, porque já estava velho, dos filhos, porque os filhos não andaram no caminho da integridade de Samuel. Eles queriam, na verdade, que quase que um Deus reinando entre eles. Quase que um homem perfeito, com vigor, com saúde e para liderá-los. Então, meu amado, nós observamos aqui, quando Samuel se viu diante daquela situação, ele poderia se impor.
Ele falou: quem vocês pensam que vocês são? Foi Deus que me colocou aqui como juiz, sacerdote e profeta. E é Ele que vai me tirar e não vocês. E eu oro a Deus e Deus manda raio, fogo do céu e consome vocês todos. Ele poderia assumir essa postura. Ele poderia assumir a postura como muitos líderes têm feito nos nossos dias, achando que eles são donos da igreja, que eles são donos da obra de Deus, que eles são donos das pessoas, que tratam as pessoas como se fosse uma boiada. Samuel poderia assumir essa postura, mas ele não assumiu. Primeira coisa, ele reconheceu as falhas dos filhos, que aquilo que eles estavam falando era verdade. Ele tinha que admitir aquilo ali. Então nós vemos da parte de Samuel a capacidade de assimilar a verdade, meu querido. Ele não se escondeu da verdade. Ele tomou a decisão de retirar os filhos da frente do ministério. Falou: olha, vocês não vão mais estar na frente liderando. Ah, papai, nós somos os juízes. Não, vocês eram juízes. Vocês não são mais. Meu irmão, ele cortou na carne. Ele não amava o cargo, a posição e o título. Ele não idolatrava cargo, função. Ele amava o Senhor. E ele, quando se viu diante daquela situação, veio na mente dele, com certeza, a lembrança de Ofni e Finéias, que também a fama deles era má. E qual foi o final da vida deles? Morreram de uma forma prematura. Samuel se viu diante da mesma situação. Só que ele era exemplo, Eli não chamava a atenção dos filhos. Então Samuel, ele cortou na carne, tirou os filhos da liderança e permitiu que fosse escolhido o rei para dar continuidade ao cargo de, não mais de juiz, mas agora seria a monarquia. Por que ele fez isso? É um verdadeiro amor pelos filhos. Porque se ele persistisse na ideia de deixar os filhos à frente, ele sabe que o Deus de Israel mataria também os seus filhos. Ele viu aquela história acontecer há décadas atrás e ele não iria pagar para ver. Então, meu amado, o que eu vejo, a decisão foi difícil. A decisão de Samuel contrariar os interesses dos próprios filhos, da própria família, das noras, talvez dos netos. Foi uma decisão difícil, agora uma decisão sábia, tá, irmãos? Foi uma decisão sábia. Por quê? Samuel amava os filhos. Ele não queria ver os filhos morrer de morte prematura, porque ele sabe que o filho que obedece, honra pai e mãe, os seus dias são prolongados sobre a terra. Os filhos que desonram pai e mãe, os seus dias, meu amado, são cortados, ele é arrancado, ele sofre morte prematura. Então Samuel estava ali diante de uma decisão difícil, e ele fez a decisão mais sábia. Ele tirou os filhos da frente do trabalho. Quantos pais teriam coragem de fazer isso? Eu vejo tantos pais brigando para colocar filho no ministério, tantos pais brigando para colocar o filho como presidente de ministério, quando o filho não tem a aprovação da igreja, não tem chamada, não tem vocação de Deus e persiste em colocar o filho num lugar onde nem Deus colocou. Meu querido, eu tenho 2 filhos, Israel e Moisés. Eu quero, meu amado, que eles tenham a certeza que o nome deles está escrito no livro da vida, que eles sejam batizados no Espírito Santo, que eles tenham o temor de Deus nos seus corações. Eu vejo aqui o papel de um pai que soube a hora de agir, de contrariar os filhos, mas resgatar a alma dos filhos para não se perder e padecer no inferno, meu amado. Então, eu vejo que há líderes nos nossos dias que estão pegando o caminho contrário, quer impor, colocando o filho numa situação difícil, irmãos, que não tem a chamada, não tem a vocação. Meu amado, colocar o filho num cargo pode não ser difícil para muitos, o difícil é ter a aprovação e a unção de Deus na vida do filho. Então, meu querido, nós observamos isso aqui o seguinte, que há muitos líderes que fora de casa são tidos como heróis, são tidos como grandes líderes, como grande referencial, mas dentro de casa eles são vilões, são aqueles que achando que está favorecendo o filho, favorecendo a família, está fazendo o melhor para ele, mas está levando os filhos para a condenação, para a perdição. Há pais que estão tão preocupados com o sucesso, com a fama, com o dinheiro, que se esquece da própria família, se esquece de ensinar os filhos, se esquece de
podar os filhos quando precisa ser podado, de dizer não para o filho, de contrariar a vontade do filho e os interesses do filho. Esses aí, eles não são heróis. Dentro de casa, eles são vilões. E, infelizmente, por fazerem escolhas equivocadas, interesseiras, voltadas somente para o interesse pessoal ou para a família sacerdotal, ou a família, os filhos, os netos, ele acaba amargando a derrota no lar. Meu amado, com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém zomba. Ninguém toma um lugar, vai usurpar uma posição que não foi Deus que o chamou para ocupar. Pode até colocar alguém onde ele não foi chamado, mas no tempo certo, Deus vai tratar com vara, vai tratar com açoite, e no caso de Ofni e Finéias, morreram no pecado. Adúltero, promíscuos, imorais, idólatras, amantes de dinheiro, e morreram naquela vida de vergonha, naquela vida de humilhação. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa família, nós que somos pais. Que Deus nos dê sabedoria para educar os nossos filhos no temor de Deus. Samuel sofreu uma decepção com os filhos, mas ele teve sabedoria e coragem de tomar decisões sábias para reverter aquelas situações e levar os filhos a pensar e rever a conduta e o status que eles tanto amavam, que eles tanto talvez idolatravam. Aí eu vejo um pai autêntico, um pai guerreiro, um pai que de fato amava os seus filhos. Meu querido, esses são os dilemas e os conflitos do profeta Samuel. Um caráter forjado no fogo. Se você desejar esse material, eu quero compartilhar com você. Tem o meu telefone no WhatsApp, é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos. Todavia, o Senhor tem levantado algumas pessoas, poucas, não muitas, algumas pessoas para nos ajudar com recursos materiais, para dar continuidade a esse projeto. Eu confesso aos irmãos que eu estou um tanto que debilitado. Estou fazendo tratamento gastrointestinal, estou tomando medicação forte, pesada. Fiquei nesses últimos dias, 6 dias sem dormir. Quase beirei a loucura. Eu cheguei, vou ser sincero, a invejar aqueles irmãos que foram vencidos pelo coronavírus, que estavam em comunhão e que partiram para a eternidade. Eu passei momentos de angústia no fundo da minha alma. Mas graças a Deus, estou cuidando da minha saúde, estou tendo despesas com médico, com consultas, com exames, com medicamentos, porque eu tenho uma esposa e 2 filhos que dependem de mim. Vou continuar fazendo o projeto. Talvez eu não estarei ministrando as lições como eu fazia na quinta-feira, no domingo à noite. Eu preciso cuidar do meu corpo, estar bem, cuidar da minha mente, para que eu volte renovado e fortalecido no Senhor. Eu agradeço a sua oração, agradeço o seu apoio, que o Espírito de Deus multiplique sobre a sua vida tudo aquilo que você tem investido na minha vida e no ministério que o Senhor me confiou. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, cobre-nos com Teu sangue e reverte-nos da Tua armadura. Guarda o nosso lar, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos. Ensina-nos a educá-los no temor do Senhor. Ensina-nos a dizer não quando for necessário. Ensina-nos a contrariá-los quando a fama deles não for boa. Quando eles estiverem fazendo escolhas equivocadas, dá-nos autoridade, Senhor, porque enquanto pais, o Senhor nos deu a autoridade de educar os nossos filhos. Meu Deus, renova a fé do Teu povo, Senhor, que está vivendo no período de apostasia, da imoralidade, a idolatria, o amor ao dinheiro, dos mandatários, daqueles que se acham donos da igreja. Muitos se afastaram, caíram, desviaram, mas há um remanescente que clama a Deus, que clama o Teu nome, invoca o Senhor por tempos de avivamento e despertamento. Meu Deus, nós colocamos todos nas Tuas mãos. Levanta Samuel no nosso meio.
Levanta homens comprometidos, homens cujo caráter foi forjado no fogo da aflição, no fogo da provação, das dificuldades, da escassez, viu tudo de podre, errado, mas não se contaminou. Perseverou em seguir o Senhor e ser fiel ao Senhor. Levanta nesta geração homens e mulheres comprometidos com a causa do Evangelho, porque nós cremos que estamos vivendo os últimos momentos que antecedem a sua volta. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.